Graça e paz, amados em Cristo Jesus, Pastor Paulino falando convosco, junto com meu amigo irmão Miller, aqui mais uma audição da live Conhecendo a Palavra. Viemos em mais uma oportunidade, graças a Deus, para estar convosco e trazer um pouco mais da Palavra de Deus para o vosso coração. Fique conosco nesses próximos 30 minutos e nós vamos estar ministrando uma palavra de Deus ao seu coração. De repente Deus vai te responder sobre algo que você já se questionou. Amém? Nós queremos pedir que Deus venha de uma maneira toda poderosa suprir a sua vida, as suas necessidades, tocar na vida dos seus familiares, gerar saúde, com grande graça na sua vida. Quem sabe você com algum parente seu internado no hospital, que passou por uma cirurgia ou vai passar. Quem sabe um diagnóstico do médico que preocupou teu coração, né? Eu oro e peço a Deus que Deus estenda a mão, entre com cura e libertação e você seja abençoado e agraciado com a presença de Deus na sua vida. Amém? Eu quero fazer uma leitura de uma passagem no livro de Ezequiel, e eu vou estar, nessa passagem, vou estar pensando uma palavra que vai servir de embasamento para nós fazer alguns comentários, né, para que você conheça um pouco mais e ande junto conosco. A palavra diz assim, Ezequiel capítulo 22, versículo 14. Estará firme o teu coração, estarão fortes as tuas mãos no dia ou nos dias em que eu tratarei contigo. Eu, o Senhor, o disse e eu, o Senhor, farei. Amém? Me chama a atenção aqui, nesse versículo, quando o Senhor diz, nos dias em que eu tratarei contigo, em que eu tratar com você. E eu quero, embasado nessa palavra, eu quero falar alguma coisa sobre o tratar de Deus, né? Como que Deus trata conosco. Sabe, porque tem coisas nas nossas vidas que Deus precisa tratar, né? A nossa impulsividade, o nosso temperamento, né? Uns são coléricos, outros sanguíneos, alguns explosivos, alguns tipo C4, né? E aí o Senhor vem e trata conosco, gerando fruto do Espírito, desde que nós peçamos para que Deus trabalhe isso na nossa vida. Bom, mas vamos lá, o que é tratar? Tratar é abordar algum assunto, né, temático, alguma coisa, né, debater, negociar, né, ser curado, tá? Tratar algum ferimento, alguma dor, também pôr em pauta alguma coisa, ser chamado à atenção, apontar falhas ou erros. E por que não dizermos também, trazer para o centro da sua verdade tudo aquilo que é necessário que o Senhor tire de nós. O que traga a nossa consciência para que vigiemos e sejamos por Deus, né, impulsionados para sermos melhores. Melhores como servos e servas, como pais, como filhos, como pastores, como adoradores, como ministros que ensinam a palavra, como os servos que se doam, mais ou menos por aí. Bom, a grande questionamento é assim, ser tratado dói, machuca? Por quê? Bom, nós somos, quando tratado por Deus, sabe o quê? Um confrontamento. Nós somos, olha só, confrontados. Livro de Hebreus, capítulo 12.
e a partir do versículo 6 até o 11. Olha só o que ele diz. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita, todo aquele que recebe por filho. Veja bem, corrige e açoita quem ama e recebe por filho. É para a disciplina que somos o quê? Corrigidos. Que a correção de Deus vem. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Se porém estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Além disso, tivemos nossos pais humanos, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para que vivamos? Aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da santidade. Então veja bem, somos tratados em algumas áreas deficitárias por Deus, para sermos participantes da sua o quê? Santidade. Lembrando, Hebreus capítulo 12, versículo 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá Deus. Então a santidade, através da correção de uma disciplina, nos leva a exercitar essa santidade, que com ela veremos a Deus. E o 11 diz: na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de alegria. Ninguém, quando é chamado a atenção, ou o pai e a mãe davam um puxão de orelha, se sentia feliz. Mas era o quê? Causa de tristeza. Contudo, depois produz fruto pacífico, de justiça, nos que têm sido o quê? Exercitados. Por isso que é salutar, é bom para a nossa alma, para o nosso espírito. Pedir que Deus, através do seu Espírito Santo, fale com nós e mostre qual as áreas que nós estamos pecando, qual as áreas que estamos negligenciando. E que através de um exercício de humildade, entendamos e compreendamos e demos a mão à palmatória para que o Senhor trate conosco, para que Deus trabalhe conosco. Porque o tratar de Deus, ou o açoitar de Deus, a disciplina de Deus, a correção de Deus, não é para a morte. Deus não tem prazer na morte dos seus filhos. Mas o texto diz que ele corrige e disciplina todos quanto ele ama. Então deixe-se, meu amado, ser corrigido e disciplinado, porque o Senhor te ama, tá? Se não nos submetermos ao tratar do Senhor para limpar, corrigir, tá? O de Deus pela disciplina com amor, viveremos como vidas o quê? Insensíveis a Deus, intratáveis e o quê? Revoltosos. Isso vai gerando uma raiz, irmão, no nosso coração, quando nós passamos a nos achar tão importante, de peso espiritual tão grande, como o ministro da palavra, o homem do cajado na nossa igreja, ou até mais. Até mais. Até mais. E aí veja bem, meus amados, vamos viver como insensíveis, intratáveis e revoltosos. Daí, na medida e na proporção que permitimos Deus trabalhar em nós, mais cedo será para o nosso bem, mais cedo Deus agirá, mais cedo Ele vai passando o cepilho em nós. Nós, como um bom tronco de uma boa árvore, levada para a carpintaria do carpinteiro Jesus,
lá ele vai trabalhando, tirando a casca, tirando os nó, né? Aplainando aqui, aplainando ali para fazer algo bom. Daniel, no capítulo 4, é uma das passagens mais terríveis, tá? Em que Deus trata duramente com quem? Com Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor se gaba, se enche de orgulho e busca o louvor e dizendo: não és tu, ó grande Nabucodonosor, que construísse tudo isso, tu é o cara, tu é o superpoderoso e blá blá blá. O que Deus faz? Joga ele lá com os animais, né? Vai pastar junto com os animais, se não me falha a memória, 7 anos, até que ele vem de novo à razão. Amados, por que Deus trata? Por que Deus trata? Tá? E esse tratamento, ele é doloroso. Dói, machuca, fere, contraria, tira nós da nossa posição, porque muitos se acham numa posição altíssima. Ah, sem mim esse ministério não anda. Sem mim o louvor não vai. Sem a minha palavra nada acontece. Não é assim, meu amigo, tá? O Senhor trata para aparar arestas, tá? Para parar arestas, tá? Para podar brotos, tá? Que vão dar em nada, que vão dar em nada. Algum tempo atrás, conversando com uma pessoa, ela disse: não, eu tenho que ir fim de semana. Trabalhava aqui na cidade, né? E disse: eu tenho que ir no fim de semana ajudar o pai a tirar os brotos do fumo. Eu disse: mas como broto do fumo? Sim, quando o pé chega numa altura, tu tem que ir lá e eleger os melhores. Porque aqueles que ficarem, né, muitos brotos, vão sugar muita seiva, não vai crescer e não vai dar boas folhas. Então veja bem, o Senhor também trabalha tirando alguns brotos em nós que não vai dar em nada, que vai só sugar a nossa energia vital, tá? O Senhor sempre trata para o nosso bem. O problema é que tem muita gente que não vê isso. Tá só na visão humana, tá? Tá só na carnalidade. E daí não entende, daí não compreende. Agora vejamos, tá? O Senhor leva Moisés para o deserto e trata o seu passado e o preparou para o quê? Uma missão. O Senhor permite acontecer o assassinato daquele egípcio, a cabeça de Moisés é colocado a prêmio, tá? O faraó queria a cabeça dele e ele foge para o deserto. E lá junto com seu sogro Jetro, ele ganha uma esposa, vai trabalhar e lá na sarça Deus fala com ele. Ou seja, durante 40 anos ele ficou no deserto junto com seu sogro aprendendo a caminhar, a ter leituras, compreender o deserto, olhar para o horizonte, conhecer os caminhos, aonde conseguir água, isso e aquilo. Era uma preparação, Deus estava tratando com Moisés. Agora veja bem, Deus tratou Davi no seu adultério. Quando Davi pega a Batseba, mantém relação sexual com ela, indevida, manda matar o seu marido, tá? Manda matar o seu marido, o que Deus faz? Deus trata do seu adultério, porque dele mais tarde sairia quem? O Messias. O mesmo que é prometido lá para Davi, que não faltaria ninguém que se assentaria sobre o seu trono, tá? O trono eterno dos lombos de Davi, nós temos quem? Nós temos Jesus. Então Deus precisou tratar o adultério de Davi, tá? De 4 modos, de 4 maneiras, dolorida, mas Deus tratou. Deus chamou para o centro e aplicou a sua lei, a sua palavra. E aí o que nós podemos falar do maior perseguidor de crentes no Novo Testamento, né? O Senhor derrubou Paulo do cavalo. Por isso que hoje muita gente diz: ih, caiu do cavalo. Tá? Quem sabe aplicado isso a Paulo. E durante muitos anos, o que Deus faz? Trata com Paulo. Trata com Paulo.
lá 14, 15 anos, o Senhor trata com Paulo. Trata com Paulo de uma maneira maravilhosa. Paulo conhecia a palavra, tá? Era judeu, criado aos pés do mestre Gamaliel, um dos grandes rabinos lá de Israel, guardador da palavra, etc., como ele dá testemunho. O que acontecia com Paulo? Precisava ser tratado. Tanto é que quando ele cai do cavalo, ele tem uma visão, o Senhor se manifesta, ele pergunta, quem és tu, Senhor? E o que Jesus diz? Eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegue. Duro para ti é recalcitar contra os aguilhões. Quer dizer, duro para ti é vir contra o aguilhão. Mas eu vou tratar a sua vida, Paulo. E fala para o servo de Deus, vai porque esse é um vaso escolhido para mim. E eu dei de mostrar para ele o quanto ele vai padecer por amor a meu nome. Mas é um vaso escolhido. Amém? Agora veja bem, Deus tratou com Jesus? Sim, Deus também tratou com Jesus. Assim como doeu na vida de Moisés, de Davi, na vida de Paulo, também Deus tratou com Jesus Cristo. Levou Jesus para o deserto 40 dias e 40 noites, no meio das feras, dos animais, calorão de dia de rachar moleira, 40, 50 graus de calor, escassez de água, de alimento, tá? Jesus ficou 40 dias sem comer, só tomou água para se manter, e ainda depois, depois de 40 dias ele teve o quê? Fome. E ainda depois foi tentado pelo diabo, tá? Antes da sua missão, o quê? Poderosa começar. Basta você ler Mateus capítulo 4, tá? E se tu ler Lucas capítulo 4, 18 e 19, tu vai ver a metodologia e o chamado do ministério de Jesus, profetizado por Isaías 66, versículo 1 e 2. Então veja bem, doeu para essas pessoas, doeu para Jesus o tratamento do Senhor? Sim, doeu, machuca, dói, fere, contraria, mas é Deus trabalhando áreas das nossas vidas, primeiro para um bem proveitoso nosso e também do corpo de Cristo. Por isso não reclame quando Deus está trabalhando na sua vida. E Ele trabalha de várias maneiras. O modo que Deus vai trabalhar na sua vida não é o mesmo modo que Ele tem trabalhado na minha vida. Quem sabe Deus vai trabalhar na tua saúde, na tua vida financeira, através da tua família, no ministério lá dentro da igreja, quem sabe no seu trabalho, na faculdade, quem sabe entre os amigos, sempre vai se levantar um mensageiro para jogar coisas na sua cara, mas de repente é Deus tentando trabalhar o teu caráter, o teu temperamento, um melhor homem para ser bênção futura no ministério. Olha bem, amado, Deus trata na particularidade do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. Tá? No amor, da graça e na misericórdia. Ele não expõe ninguém ao ridículo. Não expõe. Eu me lembro que muitos anos atrás, 30, 40 anos atrás, quando alguém na igreja pisava na bola, pecava, ou isso ou aquilo, os pastores chamavam na frente da igreja, a pessoa tinha que confessar o pecado na frente de todo mundo, era exposto ao ridículo, né? E daí o pastor dizia, então agora tu vai ficar 3 meses, 6 meses, 1 ano, tá? 1 ano de disciplina, não vai participar da Santa Ceia, não vai poder mais isso e mais aquele outro, até que a igreja decida. Hoje, se der isso, dá danos morais previsto no Código Penal. Mas isso não quer dizer, meu amigo, que você não possa ser tratado por Deus. Deus pode, deve e vai. Uns ele vai levar para o deserto. Outro ele vai permitir um temporal fora de tempo na sua vida. Outros ele vai permitir cair na cama.
e outros cada um do seu modo. Ele não expõe ao ridículo, ainda que acusados e conhecendo os erros. Amado, o livro de Zacarias, vamos achar o nosso irmão chamado Zacarias, tá? É um dos profetas menores, no livro de Zacarias, que é um dos profetas menores. O Zacarias, no capítulo 3, né? No capítulo 3, versículo 1 ao 5, diz assim: então ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Agora veja bem, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor, para ser contra o homem de Deus. O Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Veja bem, ora, Josué, vestido de trajes sujos, estava diante do anjo. E aí o 4, então falando este, ordenou aos que estavam diante dele: tirai esses trajes sujos. E a Josué disse: vê, tenho feito que passe de diante de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes o quê? Finos. 5, então disse: ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça, e puseram-lhe. Pôs sobre a cabeça um turbante limpo, e vestiram-lhe enquanto o anjo do Senhor estava o quê? Ali. Deus trata na particularidade. Esse é um caso do sumo sacerdote Josué, que tinha tido algumas práticas e que Deus não aprovava. Agora, quando o inimigo veio lhe acusar, que o inimigo ele tem a pretensão de jogar farinha no ventilador da nossa vida, para que todo mundo saiba, porque a obra dele qual é? Matar, roubar e destruir. E daí a palavra lá em João 10:10, parte B, diz: mas eu, Jesus, vim para que tenham vida e vida com abundância. Mesmo quando Jesus trata, na particularidade, ele não trata para matar. Ele trata para transformar, mudar e gere uma nova vida, uma nova visão, uma nova compreensão, uma nova nuance do nosso ser para com o Senhor Deus. Aleluia. Aqui a Satanás estava querendo acusar o sumo sacerdote, né, Josué, mas Deus defende o seu servo. Vamos achar uma outra passagem aqui, meus amados. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus que nele está. Mesmo sabendo que somos, tá? Deus tem um modo específico de tratar com cada um de nós, aleluia. Tem um modo de se manifestar para um fim proveitoso. Amado, Deus também trabalha e age em nossas mazelas, que são muitas, né? Veja bem, mazelas, o que são? Falhas morais, mácula, feridas, lesões, tá? Pesadelos, pisaduras, chagas, machucaduras na alma, que geram raiz de amargura. Tal qual uma planta no deserto, tal qual um coqueiro, que é jogado de um lado para o outro, ferido na sua casca, gerando um grossor para resistir o calor, o frio, e jogado de um lado para o outro, entre as suas raízes no mais profundo, quando nós não tratados, nas nossas mazelas, gera isso, dores e feridas. Agora veja bem, como, tá? Isso foi gerado. Como que essas mazelas foram geradas? Ó, grosserias conosco, estupidez, resistência contra nós, como pessoa, como ministro, em algum ministério, desgosto de ouvirmos coisas, chacotas contra nós, tristeza, sofrimentos, flagelos,
tá? E isso pode ser físico, moral, psicológico ou espiritual. Tá? Hoje seria o tal de bullying, né? Tem bullying dentro das igrejas. É o bullying espiritual, bullying pentecostal, o que seria? Mas é. Aí quando atacados, feridos, magoados, além de gerar a tal de raiz de amargura, nos torna duros, insensíveis, armados, nos entrincheiramos e ficamos resistentes por causa das dores. É um tipo de defesa. É um tipo de defesa. Né? Nos entrincheiramos e ficamos o quê? Nos defendendo, tornando-nos o quê? Estúpidos com as pessoas. É aí que precisamos do tratar e do agir de Deus pelo seu Espírito Santo em nossa vida. Eu quero assar e ler contigo livro de Jeremias. Jeremias capítulo 17, versículo 9 e versículo 10. Olha só. Enganoso é o coração mais que todas as coisas, e incorrigível. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente. Tá? E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então quem conhece o nosso coração, quem trabalha na nossa vida é justamente Deus, através do seu Espírito Santo. Aí, Jeremias diz no versículo 14 do capítulo 17, cura-me, ó Deus, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Aleluia. Ainda o Salmo 103, né? 103, e o versículo 3 do Salmo 103 diz assim, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Amém? Basta você clamar e pedir para que Deus trate a sua vida. Tá? Para que Deus trate o seu coração, para que Deus trate a sua alma, para que Deus venha e se manifeste de uma maneira poderosa na sua vida. Porque sabe, amado, é melhor eu e você sermos tratados com amor por Deus do que sermos pisados, espizinhados e pesoteados pelo inimigo. Claro, o inimigo anda à espreita. A palavra de Deus diz que o inimigo anda ao vosso derredor bramando como um leão, procurando quem possa tragar. E ele também é o acusador, que nos acusa diante de Deus 24 horas por dia. Pois ele teve a petulância de lá no passado comparecer diante de Deus, tá? E acusar Jó, dizendo, claro, você abençoa ele, encheu ele de bênção, por isso que ele teme você, porque tu desse as coisas para ele. Agora, arranca tudo que ele tem para ver o que acontece. E Deus permitiu, Jó foi tratado profundamente no que tinha, no que possuía, no que era, na sua moral, na sua família, nas suas posses, no meio da sociedade, nos relacionamentos com os amigos, ficou apodrecido de lepra, jogado lá no monturo, mas se deixou tratar por Deus. E o que a Bíblia diz? E Deus mudou a sorte de Jó quando Jó orava pelos seus amigos, e Deus lhe deu tudo o dobro do que Jó possuía. Permita, irmão, que o Senhor trate a sua vida, que Deus trabalhe o teu caráter, que Deus trabalhe o teu temperamento, que Deus trabalhe a tua vida. Tenha coragem de dizer, Deus, usa de misericórdia, mas Senhor, de uma maneira amável, trabalhe a minha vida. Trabalha, Senhor, as minhas falhas, os meus erros,
tá? Me conserta pelo teu Espírito e gera um novo homem, uma nova mulher na minha vida, no meu lar, no meu ministério, na minha profissão, na faculdade, aonde eu estiver, que eu seja um novo homem, testificando de ti e amando a tua face. Amém? Que essa palavra edifique o seu coração, lhe fortaleça e lhe desperte em Cristo Jesus. Amém? Todas as terças-feiras, eu creio que você já sabe, na Igreja Renovar em Cristo, aqui em Chapecó, nas terças, 19h30 às 20h30, nós temos o culto nas mãos de Deus. Venha, meu amado, venha e coloque a sua vida na mão do Senhor. Todas as tuas necessidades, independente de qual seja, venha e apresente diante do trono de Deus. Nós estaremos orando, Deus vai te curar, Deus vai abrir porta, suprir as tuas necessidades e vai fazer um milagre no teu coração. Amém? Deus te abençoe, tenha um final de semana abençoado, vá a uma igreja, louve, engrandeça e exalte o nome do Senhor Jesus. Até próxima quinta-feira, fique na paz do Senhor.